Muito bem, hoje me foi dada a responsabilidade de trazer a reflexão, de mergulhar nas Escrituras, na Palavra de Deus. E o meu desejo é que minhas palavras, minhas expressões, meu coração esteja conectado com o seu. E desta maneira, nossos corações se conectem com o coração de Deus. Porque Deus mora exatamente nesse entre eu e você. É neste espaço que Deus mora. Se você estiver com sua Bíblia aí, pode ser app. Eu sou pastor dos jovens, já estou acostumado com a Bíblia no app. Abra aí comigo, pegue seu celular, seu tablet, ou se você é dos mais antigos, corre ali na estante e pega a Bíblia em papel e abra comigo no Evangelho de João, no capítulo 14, nós vamos ler do verso 11 ao verso 14. Evangelho de João, quarto livro do Novo Testamento. Nós vamos ler do capítulo 14, no verso 11 até o verso 14. Diz assim: Creiam em mim. Quem está dizendo isso? Jesus. Jesus está discursando para algumas pessoas e ele usa essa expressão: creiam em mim. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Se não conseguem crer nisso, creiam no que vem, minhas obras. Quem confia em mim fará não apenas as coisas que faço, mas poderá até mesmo fazer coisas maiores. Porque eu, em meu caminho para o Pai, dou a vocês o privilégio de fazer a mesma obra que tenho realizado. Podem contar com isso. De agora em diante, tudo o que pedirem em conformidade com o que eu sou e faço, vou conceder a vocês. É deste modo que o Pai será visto pelo que Ele é no Filho. E deixa eu estender um pouco mais aqui, porque as palavras de Jesus não são palavras apenas marcadas num momento histórico. O Pai será visto pelo que Ele também é em suas filhas. Primeiro ponto que eu gostaria de deixar para você, ficou escancarado na minha chamada: tenha fé na vida. Tenha fé no amor. A existência, por vezes, assume contornos de tragédia. Assume traços de fúria. Uma silhueta impetuosa, raivosa, inclemente. Algo que os gregos há muitos anos já apontavam. Por vezes, nós somos tomados pela dor e pelo sofrimento. Por vezes, parece que a dor e o sofrimento não terão fim. Imprimem no nosso dia a dia um borrão, deixam aquele gosto amargo em nossa boca. Às vezes, não sei você, mas eu vou confessar algo aqui de coração aberto.
Às vezes, parece que viver, pelo menos essa é a minha sensação, parece que viver não tem o menor sentido. Contudo, tenha fé na vida. Contudo, tenha o que Jesus chamou de bom ânimo. Isso mesmo, fé na vida. Talvez você pense, eu acho que o Will, ele formulou essa chamada de forma errada. Talvez você ainda diga, o certo mesmo é ter fé em Deus. Então eu te devolvo o pensamento com uma pergunta. Uma pergunta genuína, sincera, e de uma pessoa que de fato olha para Deus com muita reverência. Ter fé na vida não seria ter fé em Deus? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, Deus é a própria vida. Deus é a força criativa que enfrenta aquilo que é sem forma e vazio, como nós podemos ver, ler na história do Gênesis, o Logos, criativo. Nela, na vida, o eterno está. Na existência, o eterno está. Por isso eu sugiro que diante do caos que estamos vivendo, que eu e você estamos enfrentando, diante das perdas, das dores, do sofrimento, do perrengue, diante de tudo isso, você faça uma opção. Escolha ficar com o amor. Isto é uma expressão de fé, porque te põe a agir, te põe em movimento. Escolher o amor, ter fé na vida, te põe a ser logos, palavra, criador, criadora daquilo que é bom. Porque é para isso que nós somos chamados. Sermos audaciosos, como foi Jesus. Por isso eu digo, confie, tenha fé na vida. Confie e tenha fé de Jesus na vida. Afinal, confiar é muito mais do que acreditar. Confiar não se trata de uma crença, apenas de uma ideia, de um conceito. Confiar é um chamado a criar, a agir, a transformar a realidade que é posta à nossa frente, que às vezes é dura demais. Às vezes nos faz chorar, como fez Jesus chorar. Mas ter fé na vida, confiar que sim, Deus, a bondade, o amor está na existência, é nos colocar a agir para encontrarmos, revelarmos esta bondade. Confiar é evocar a vontade de sentido, um emblema da sabedoria e da força, como bem dizia o filósofo Nietzsche, é este emblema, vontade de sentido, de fazer a vida acontecer.
Em outras palavras, amar. Conjugar o verbo amar. Fazer esta escolha significa, de algum modo, abrir mão do controle e da autossuficiência. Algo que, sejamos sinceros, eu e você temos dificuldade de abrir mão, tanto do controle, quanto desta ideia de autossuficiência. Mas, o chamado de Jesus é o caminho que cultiva a cooperação. Se não fosse assim, inclusive, o ministério de Jesus não teria 12 pessoas ao seu lado, as mais próximas, sem contar o círculo um pouco mais aberto. O chamado de Jesus é o chamado da cooperação. Esse é o caminho do Evangelho. Esta é a boa notícia. Onde é que Deus está? Neste vínculo. Nesta conexão de coração, onde cooperamos uns com os outros para nos sustentarmos, às vezes numa existência dura, dando às relações o caráter de virtude pública, abrindo mão da verdade como um presente privado, mas dando à amizade, ao vínculo, a amizade profunda que vem do Espírito Santo, virtude pública. Quem confia em mim, fará não apenas as coisas que faço, mas poderá até mesmo fazer coisas maiores. Seguir a Deus é a mesma coisa que seguir o princípio da vida, ter fé na vida. Essa ação se reflete numa busca constante por sentido, criação daquilo que é bom, mesmo que tudo pareça caótico, sem forma, vazio, apenas trevas. Mas por ter fé na vida, nós vamos apostando um dia atrás do outro, criando e vendo o que é bom. Talvez você se pergunte, talvez você se assuste, talvez você tenha medo e diga: e quando a fé for insuficiente? E quando a fé for menor que um grão de mostarda? E quando a tragédia se impor como se fosse nos aniquilar, acabar com a história, acabar com a minha história, acabar com a sua história? Em nome de Jesus, evoque a vontade, o desejo de ser Logos, Criador. Em nome de Jesus, evoque a perseverança. Perseverança é a virtude da teimosia. Perseverança é a virtude dos teimosos. Ser perseverante é ser flexível. Ser perseverante é persistir, mas aprendendo com o que já deu de errado. Aprendendo com aquilo que quase nos aniquilou. Não batendo na mesma tecla, mas fazendo de um outro jeito. Criativo. Porque é nesse processo criativo que nós enxergamos, vemos e damos contorno àquilo que é bom. Ser perseverante é ser teimoso, teimosa por essência. Mas não é uma teimosia qualquer, é uma teimosia que pensa. Como bem dizia Blaise Pascal,
Nós somos um caniço, um graveto pensante. Ser teimoso, perseverante, é isto. Alguém que pensa como? Com os valores de Deus. Com os valores do bem. Com os valores daquilo que pode criar, transformar e ver o que é bom. Desfrutar do que é bom. Perseverante é aquele e aquela que muda suas convicções para se encontrar com um belo, com aquilo que alimenta a vida, com aquilo que sustenta a dignidade, com aquilo que alimenta a coragem. Perseverantes, teimoso, teimosa. E eu queria agora abrir um parênteses em minha reflexão. Eu quero compartilhar com você um vídeo curto que faz parte desta reflexão, que mostra este processo de ser teimoso e teimosa, para encontrar o belo, salvação. Perseverante, somos criativos e conseguimos superar os momentos duros da existência. Preste atenção neste vídeo. Perseverante.
teimoso e teimosa. Uma virtude que vem de Deus. Jesus nos mostrou o caminho para que a tragédia não tenha a palavra final. Jesus nos apontou o caminho por exemplo, por encarnação, não mais por uma ideia, mas Deus entre nós, no meio de nós, diante de uma existência perversa por vezes, cruel. Jesus é perseverante e assim ele supera a tragédia, supera o fim. Se nós olharmos para Jesus, aprendermos com Ele, seguirmos os seus passos, mesmo diante de tanta dor e sofrimento que todos nós estamos sentindo, e isso dói, como bem disse o Jô, nós não negamos, dói, como bem disse Jesus, se possível, passa de mim este cálice. Contudo, seja feita a vontade do bem, perseverante, teimoso e teimosa. Ser perseverante é se aproximar da imagem e semelhança daquele que diante de tantas alianças que não deram certo, insistiu e mudou a forma de se relacionar com a humanidade, mudou a forma de se apresentar à humanidade, mudou as suas convicções para derramar a graça, para que a tragédia não tivesse a última palavra. Para eu finalizar, eu gostaria de deixar mais 2 versos para a sua reflexão. Gálatas, capítulo 6, verso 9 e verso 10. Portanto, não se cansem de fazer o bem, no tempo certo. Teremos uma boa colheita, se não nos desesperarmos, nem desistirmos. Cada vez que tivermos chance, trabalhemos para o benefício de todos, de todas, a começar pelos mais próximos de nós, na comunidade de fé. É assim, plantando sementes do bem, perseverantes, que daremos frutos, que deixarão sombra para uma vida bela e bonita. É desta maneira que o amor foi e continuará sendo triunfante. É desta forma que a vida, a existência, toma contorno de eternidade. É desta maneira que Deus se faz presente no meio, entre e através de nós. É desta forma que nada prevalecerá diante do nome que está acima de todo nome, Jesus. Se eu e você seguirmos os passos do Mestre, se eu e você apostarmos tudo que temos na vida, se eu e você apostarmos tudo que temos na humanidade, se eu e você seguirmos em perseverança, encontraremos um caminho de superação e daremos à existência, ao amor, a última palavra. Nele
está a última palavra, que vence a tragédia, que supera a tragédia. Amém? Feche seus olhos. Eu quero agora orar com você. Pai querido, Jesus, obrigado por este tempo sagrado. Obrigado por este espaço. Obrigado por falar ao meu e aos nossos corações. Jesus, que nós tenhamos a tua fé. Que nós possamos apostar tudo o que temos na vida. Que mesmo diante do sofrimento, da dor, da dúvida, sigamos em perseverança. Sigamos assim, dia após dia, insistindo nos valores do bem. Jesus, que o seu Espírito Santo não tire do nosso horizonte este caminho que o Senhor nos apresentou. Que o Espírito Santo não tire da nossa perspectiva o caminho que vem de Ti, o exemplo que vem de Ti. Nos ajude, Jesus, a também encarnarmos os Seus valores, para que assim possamos manter a vida de pé, para que assim sejamos imagem e semelhança de Deus, para que assim viabilizemos reino dos céus em nosso meio, entre nós. É assim que eu te peço, grato, sabendo da sua presença, companhia, socorro, estímulo. Obrigado, Jesus. Amém e amém.